Bonito, hein, Pedro Serrano? Você fez bonito, no cabelo aí? Nada, só tomei banho. Você tomou banho? Então, tomem banho. Se quiser ficar bonito. Olha o óculos do Serrano. Serrano O estiloso. óculos é arrumado mesmo. O cara é um dos maiores constitucionalistas do mundo. Cheio de estilo. Ele dera, estilo nada. Cheio de estilo ainda, Serrano. Você tá bom, querido? Primeiro me conta o seguinte, tô com saudade de você. Muito bom te ver, assim, ainda mais todo bonitão assim. O que você está aprontando, Serrano? Você está publicando, você está orientando? Primeiro fala um pouquinho da tua rotina de trabalho, que isso é importante para a gente. Não, eu publiquei agora um livro de pareceres, né? É uma espécie de é um ato de vida. Eu reuni o que eu julgo os principais pareceres de um período aí de vida, inclusive o parecer do caso Lula, que eu dei para os advogados dele, lá na Comissão de Direitos Civis da ONU, e também um parecer para o caso Lula que eu dei para a Comissão Nacional de Direitos Humanos. O parecer que eu dei para Dilma no caso do impeachment, apontando a inconstitucionalidade do impeachment. Então já está nas lojas esse posso livro? Mostrar para fazer uma propaganda aqui? Faz o pé, pega, pelo amor de Deus. Isso aí é coisa finíssima. É mais para que deu mais de 1000 páginas, foi meio grande, mas é muita coisa, mas são pareceres. Saindo pela Alameda? Pela Contracorrente. Contracorrente, desculpa. E aí quem tiver interesse, for da área jurídica especial, né, ou das ciências sociais... Não, mas isso eu acho que dá para o grande público também, não dá, Serrano? Acho que alguns deles, sim. Alguns dos pareceres têm interesse esses aí que eu falei, por exemplo, e outros têm interesse vamos dizer, de um público maior. Você tem sobre livre expressão, tem vários assuntos. Tá vendo como eu fiz bem em perguntar o que o Serrano estava aprontando? Porque ele sempre está aprontando alguma coisa que a gente não sabe. Maravilhoso, parabéns. O resto eu tenho trabalhado na universidade e no escritório, né? Bastante atividade profissional. Estou meio quieto aí na parte da política, porque não tem me dado tempo mesmo, né? Isso, eu senti falta de você em algumas... Mas também tem uma hora que você tem que dar uma recuada também, né? Você tem que tocar a tua vida. Eu tô com um neto, né? Tô ensinando ele a pescar, tô uma série de atividades aí importantes aí na vida. Ensinar o neto a pescar... Os caras falam, por que você não foi lá para Lisboa? Porque eu fui viajar com o neto. Agora, pergunta, você sabe pescar, Luciano? Eu sou bom pescador. Bem, eu me reivindico bom pescador, né? É bom pescador. Eu adoro pescar e mergulhar, são dos meus Serrano, olha só, mergulhar também com um aparelho e tudo mais? Com aparelho, Grande Serrano. Você, o que você achou da França ontem, daquela vitória? Nossa, eu fiquei emocionado, rapaz, com o resultado. Eu fiquei emocionado. Mostra como nós podemos reagir. Eles ainda não venceram, nós estamos na disputa. Né? Isso. O Polantzas, daquele livro dele sobre fascismo e ditadura, ele fala isso, quer dizer, que enquanto eles não conseguirem certas condições de infraestrutura, de apoio, vamos dizer, de parcela importante da burguesia que deu a substância, né? E não conseguem superar certos limites políticos, ainda há disputa com o fascismo, e tem como ganhar, né? E eu acho que essa vitória na França foi muito importante. Aliás, vamos falar aqui, hein? Eles tentaram o golpe na Bolívia, se deram mal. Eles perderam no Reino Unido. E agora perderam na França. Tentaram o golpe no Brasil, se deram mal. Tentaram o golpe no Brasil, se deram mal. Então, Brasil, Bolívia... Eles estão perdendo, Serrano. Eles estão tendo mais derrota do que vitória, né? Eles ganharam na Argentina, no fundo é isso, né? Inclusive nessas pautas de direitos que nós tivemos aí, que eles tentaram acirrar com PEC de praia, estupro, não sei, perderam tudo também. Porque na realidade a sociedade não é assim como o pessoal acha. A sociedade brasileira, por exemplo, ela tem realmente, por exemplo, um conservadorismo no âmbito dos costumes, mas flexibilizado em relação às mulheres cada vez mais. E no campo social, o nosso povo é progressista, eles são a favor dos direitos sociais, tal, vai. Tanto que eu escrevi isso, para você ter uma ideia, em 2018 ou 2019, algo assim, um artigo na Carta Capital, onde eu falo que a extrema-direita brasileira tem essa fragilidade, inclusive em relação à extrema-direita europeia. A extrema-direita europeia adota certos parâmetros mais do fascismo clássico. O fascismo clássico, no plano econômico, ele não era liberista, ele era capitalista, mas com proteção social. Essa é a realidade. O fascismo propunha proteção social para os incluídos, para os nacionais, né? Para quem fazia parte do povo unido, segundo eles, né? A nossa extrema-direita, não, ela propõe não é nem liberdade de mercado, ela propõe um liberismo, aí, uma coisa anárquica em termos de mercado,
e que a nossa população é contra. Na hora que a população for caindo ficha, o que a extrema-direita defende, eles vão perder muito apoio. Eu acho que esse é um erro estratégico nosso. Nós tínhamos que centrar o debate nisso. Nós tínhamos que centrar o problema nas contas que o cara tem que pagar. A gente quer sair do debate, né? A gente quer ir para a gente fica debatendo, por exemplo, dando muita atenção para a pauta moral que favorece eles. A gente tem que jogar a pauta social no meio, mostrar o quanto essa gente destruiu o direito das pessoas, né? O quanto gerou de fome no governo Bolsonaro. Agora o governo Lula está reduzindo. A gente tinha que entrar nesse debate. Né? Nesse debate. Esse debate é um calcanhar de Aquiles deles. Né? O nosso povo defende a proteção social. Pedro Serrano, aqui no 11 News, o Helena Simpson está dizendo, em Portugal também, a direita se estrepou. Em Portugal também, em Portugal, também é verdade. É verdade isso. Pera só um pouquinho, Pedro, que eu acho que tem um... Eu vou ter que atender um cidadão aqui. Tudo bem aqui. Pode entrar aqui, querido. Pode entrar aqui. O cara tá arrumando a minha internet aqui e não tem como. Eu tenho que assinar um... Pode entrar. Tá. Pode entrar. Deixa eu até colocar ele na tela aqui. Pode chegar aqui, filho. Pode chegar aqui. Pera aí, Serrano, um segundinho só. O que eu preciso fazer, querido? A internet está ok. Ok. E o ponto da TV ali, eu testei no quarto aqui, porque a TV de lá está sem a fonte. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Perfeito. Eu preciso assinar? Só assinar aqui. Só dar um bichinho. Aqui? Isso. A internet já está ok. Valeu, querido. Fecha a cortininha para mim. Obrigado. Desculpa, Serrano. Eu não Perderam no México também. Perderam no México. No México levaram de lavada. Os progressistas levaram de lavada. Então, não tá o quadro para nós, ele não está tão ruim. É na Argentina que nós tivemos uma derrota importante. Né? Mas o Milei, ele está em maus lençóis, né, Serrano? A população argentina não está... Eu acho uma oportunidade o governo do Milei para a gente debater essas questões. Quer dizer, porque ele tem esse liberismo, ele é um grande representante desse liberismo que eu estou falando aqui. Liberismo é uma expressão do Melchior, que era um pensador liberal e crítico ao liberismo. Crítico a Margaret Thatcher, etc. É muito interessante isso. Mas é uma boa expressão, né? Porque não se trata de neoliberalismo estrito sensu. É uma forma própria, quase de anarcocapitalismo, maluquice que eles pensam aí. Serrano, deixa eu voltar para o bate-papo. Daniel Júnior, é agora ou nunca? Eu acho que tem que ir para cima também, viu, Serrano? Você fala disso para a gente na sequência. Carlos Rico, à direita, indo para o esgoto. E a Elizabeth Beth, pergunta para ele o que ele acha do Gilmar Palusa. Ele disse que foi convidado. Perde o gancho, não. E essa história do Gilmar Palusa? Eu não fui convidado. É que eu iria, porque é um evento muito importante, né? Claro. E você pode ir e tal, mas eu não fui porque eu fui pescar com o Neto, né? Ah, você foi pescar com o Neto. Eu fui pescar, achei mais relevante. Mas eu não acho que há um movimento crítico em relação a esse tipo de evento, mas no caso específico do que se convencionou chamar Gilmar Palusa, na realidade um evento acadêmico, feito pela Universidade de Lisboa. Eu fiz pós-doc lá em Lisboa. Né? Sim. E é um evento sério, que tem gente de todos os segmentos jurídicos aí, e hoje em dia é muito mais amplo que o direito. Mas gente da economia, gente da política. Né? Agora, eu não acho que ali... Eu tenho mais crítica, muito mais intensa, eu acho que tem que haver crítica, em relação, por exemplo, a viagens promovidas. Isso. Por gente que tem interesse no sistema de justiça, que leva desembargador, até ministro do STF levou. Por exemplo, o pessoal de Israel lá, aquelas entidades que têm ações contra o Breno Altman, eu sou advogado do Breno Altman nessas ações, né? E as entidades que promovem essas ações contra quem critica o governo de Israel, etc., essa entidade promoveu viagem com ministros de STJ, um ministro do STF, desembargadores lá para Israel. O que o juiz vai visitar Israel? Ele não trabalha com relação internacional. O que o juiz tem que visitar enquanto tal Israel? Não tem muito sentido, né? Na realidade, é uma forma só de você viajar e ter aquilo custeado. Essa é a realidade. Então o que o pessoal... Outra coisa que eu tenho crítica também, sabe? Pode falar. Inclusive quanto à participação de gente do governo, nesses eventos promovidos por empresa de lobby, né? Em que você tem gente do judiciário, gente do executivo. Né? Agora, por exemplo, eu fui fazer uma palestra no encontro dos bancários nacional que houve. Não tinha um cara do governo lá, importante, assim, não vi pelo menos. Talvez tenha ido, mas eu não vi. Né? Enquanto que no mesmo fim de semana no Guarujá, no evento de uma empresa de lobby, tinha 6 ou 7 ministros. Né?
Então, eu acho que aí é um evento de empresários. Entendeu? Então, aí eu acho que é uma coisa complicada. Eu acho que o governo, tudo bem ir no evento de empresários, mas tem que ir no evento dos trabalhadores também. Agora, deixa eu só dar uma satisfação aqui para o nosso público, é o seguinte, o que o pessoal critica no Gilmar Palusa, no evento que... Não é o Gilmar que faz, é uma entidade, e o Gilmar é sócio da entidade, se não me engano, da Universidade lá de Brasília e tudo mais. É que, justamente, é um lugar onde se dão encontros subreptícios do governo federal, já não é de hoje, pelo que se consta no bastidor, e pelo custeio dessas viagens, né? Enfim, é isso que o pessoal se indaga, né? Pô, mas que palhaçada é essa? Quer dizer, não é isso, mas você não acha que deveria ser, digamos, considerado também essa questão? Veja, eu acho que a gente tem que ir com ponderação, acho que essas coisas tem que ponderar. O ministro do STF jantar com advogados ou com gente do executivo não é algo, inclusive, atípico. Houve agora, recentemente, na Alemanha, um debate sobre integrantes do Tribunal Constitucional Alemão que jantaram lá com políticos e com advogados. Isso é recorrente, não é algo que signifique em si que há corrupção ou que há distorção, né? O contato social, o ministro não pode deixar de ter. Veja, eu sou advogado. Se amanhã eu resolvo me nomear ministro supremo. Eu tenho minha vida com advogados, meus amigos, a maior parte dos meus amigos são advogados, são da área jurídica, é natural isso, desde a faculdade, né? Que acontece com qualquer área profissional. Você não pode virar um robô quando você vira juiz. Então, tem que ter ponderação, você ter amigos, né? Agora, o que não dá para fazer? Se o advogado é muito amigo, se julgue impedido. É um bom mecanismo para você não... Por exemplo, tem o Luiz Manuel, você deve conhecer, ele é juiz aqui em São Paulo de Direito Público, da Vara de Direito Público, que é co-coordenador comigo do meu grupo de estudos. Nós dois coordenamos, né? Estado de exceção e sistema de justiça. E ele atua na Vara da Fazenda Pública, quando eu tenho a maior parte dos meus processos. Ele se julga impedido, a gente combinou isso. Uhum. Ele se julga impedido, ele não julga caso que eu estou atuando como advogado. Ponto, acabou. É que tem juiz... Aí tudo bem, aí como não tem nenhum envolvimento concreto, pô, batemos papo, tomamos vinho, vem em festa aqui em casa, não é só o grupo de estudos, aí tudo bem, pô, aí não tem problema. Porque ele não julga caso em que eu esteja atuando como advogado. Pronto, acabou. Então Fala, Serrano. Então, eu acho que é esse tipo de cautela que tem que se ter. Agora, o que me preocupa, que eu acho que o Supremo tem que estar atento. Me preocupa muito o nível de intervenção política pública dos atuais integrantes do Supremo. Isso me preocupa muito. Não é papel de ministro do Supremo indicar gente para ocupar cargo no Executivo. Palpitar em nomeação de ministro do próprio STF. Não é papel do STF isso. É só no Brasil que eu vejo isso acontecer. A nomeação é política pela soberania popular. Ministro não é eleito, não pode usar do poder que tem para querer interferir em nomeações que devem caber à soberania popular, ao executivo e ao legislativo. E também, quanto mais interferir em nomeação de cargos no executivo. Por exemplo, ministro reclamado pedir para o Lula tirar o líder do PT no Senado, Jacques Wagner, tirar ele da liderança. Ocorreu uma vez, eu fiz críticas, falei, isso não é papel de ministro Supremo. Quem pediu? Ministros do Supremo. A mídia anunciou que houve uma reunião, não me lembro de quem, mas 3 ou 4 ministros do Supremo criticando uma posição do Jacques Ele está muito junto, né, Serrano? A situação do Brasil, né? Não pode. Não, mas é que teve um momento que acho que foi impossível, né, de não ficar tão junto assim. Agora você tem cada um. Eu acho que não é. Tem um funcionamento regular da estrutura republicana de Estado que precisa ser observado. Esses protocolos não é uma questão de moralismo, é um protocolo em relação à independência dos poderes e o modo de funcionamento do Estado. Quem exerce um cargo de Estado de altíssimo escalão, como esse povo exerce, tem que guardar certos protocolos, porque isso é importante para o bom funcionamento da República. Não é de hoje que se fala, desde a antiguidade se fala isso. Mas, assim, você diria que está uma bagunça? Não. Eu acho que é natural nós ter uma democracia nova, Conde. Tá, entendi. Hoje em dia nós temos que tomar um cuidado, Conde, que é o seguinte, eu queria expor meu ponto de vista. Eu tenho falado muito que a gente tem que fazer a crítica da crítica. Como é que a extrema-direita sempre se comportou? Não é de hoje. Você pega os textos de Carl Schmitt. Tem um texto dele, para quem tiver interesse, chama Crise da Democracia Parlamentar.
você vai ver críticas dele à democracia, que são críticas que provavelmente muitos de nós têm, a demora nas decisões, o representante eleito acabar representando mais seus próprios interesses pessoais e particularistas do que o interesse de quem ele representa. São críticas feitas à democracia, que tem algum sentido. Só que o problema é que Schmitt faz a crítica para destruir a democracia e não para melhorá-la. Isso ocorre hoje de novo. Nós temos que tomar um pouco de cuidado. Às vezes a extrema-direita faz críticas corretas, mas com a intenção de destruir a democracia. Nós não podemos admitir isso. Ou seja, nós temos que fazer o que Adorno, outros pensadores chamam de crítica da crítica. Nós temos que entender a lógica da crítica, o sentido que ela é feita, para fazer a crítica da crítica. Né? Então, nós não podemos cair nem num lado nem no outro. Não dá para ficar deixando de observar quando existem disfunções como essas, mas também não dá para cair no exagero da extrema-direita, que é destrutivo. Né? Nós temos uma democracia nova. Nós estamos aprendendo como é que se comporta na democracia. Vejam, gente, quando você fala da Europa, dos Estados Unidos, são quase 300 anos de democracia, 250 anos. Né? Nós estamos com 30, foi ontem, 88 foi ontem, historicamente. Nós estamos aprendendo, nós estamos se ajustando, tivemos agora um ataque feroz à democracia, tivemos que nos defender, nos defendemos bem até agora. Né? A democracia, a Constituição, continua tendo o mínimo de vigência no país por causa da defesa que foi feita. Né? Ou seja, e o Supremo teve um papel importantíssimo, estrutural nessa defesa, tem que ser elogiado por isso. Quer dizer, o Supremo, como tribunal, funciona bem, é o melhor tribunal do país. Esse é o problema da extrema-direita. Eles fazem a crítica ao Supremo como se os problemas do sistema de justiça coubessem só ao Supremo. Eles falam, por exemplo, o Supremo é ativista. E os tribunais de justiça, não? Eu vou te dar um exemplo. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu há poucos anos inocentar alguns policiais que torturaram presos sob a alegação que eles torturaram não para obter informação. Então, se não obter informação, não é crime de tortura. Aonde que está escrito na lei que você pode violentar o preso se não for para obter informação? Não está escrito em lugar nenhum. É um ativismo intenso, destruidor de direitos fundamentais, inclusive da garantia da integridade física de quem está preso. É um mínimo civilizatório. Né? E agora, a extrema-direita faz críticas ao suposto ativismo do Supremo, mas não fala do ativismo do Legislativo. O Legislativo, que às vezes quer produzir leis para mudar decisões judiciais, isso ele não pode fazer. O intérprete da Constituição, o que a gente chama de o intérprete final da Constituição, é o Supremo, é o Judiciário. Não cabe ao Legislativo dar decisões para querer alterar formas de compreensão da Constituição pelo Supremo. Não pode fazer isso como um modo de combater decisões do Supremo. Isso não é próprio de um legislativo democrático republicano. O legislativo da União não pode invadir a esfera de competência dos municípios, dos estados, faz isso todo dia. Né? O executivo não pode produzir medida provisória como faz, era para ser 2 no século, é 2 por semana. Quer dizer, não é um problema do judiciário, essa coisa do ativismo e de invadir. Nós estamos nos ajustando, nós estamos aprendendo como é que funciona esse sistema de tripartição. É a primeira vez na história do Brasil em que você tem um judiciário que exerce mais seu papel, mais ativamente seu papel de intérprete da Constituição, que é o correto. É natural ter erro, estamos tratando com seres humanos, né? Então, eu acho que não dá para confundir o erro com a medida de exceção. A medida de exceção tem uma função política. Não dá para comparar os erros do Supremo que ocorrem, que eu sou um dos críticos, você sabe disso, com o problema da Lava Jato. A Lava Jato foi uma ação política travestida de justiça. Foi uma ação política tirânica de persecução ao inimigo. Uma grande disfunção, uma grande patologia que atingiu o nosso sistema. Houve uma decisão do TRF4 dizendo que o Moro podia desobedecer a lei com a Constituição porque ele deveria ter poderes de estado de exceção. Houve esta declaração, uma declaração do TRF4, quase unânime, só um desembargador votou contra, outorgando ao Moro poderes de estado de exceção, poderes que Hitler teve na ascensão do nazismo. Estou falando sério. Ele cita Agamben em julgamento, aquele livro de estado de exceção do Jorge Agamben. Né? Eu tenho aqui cópias, eu depois te mando. Mas, ele cita Agamben para dizer que o Moro tem poder total. É legítimo, que o Moro estava enfrentando uma situação. E, qual caso, um dos assuntos tratados nessa decisão é exatamente o caso em que o Lula e a Dilma foram grampeados ilegalmente.
O tribunal falou, não, ele pode fazer coisas ilegais, sim. Aliás, como é que não vai ser obrigado à obediência da Constituição e da lei. Ninguém vai levar isso para frente, não? Investigação, punição, é isso? Eu acho que está se. O CNJ tomou algumas medidas, né? Agora, o relator do CNJ agiu muito bem, mas o colegiado do CNJ, influenciado pelo Barroso, por outros, vamos dizer, deu um pisão de freio, né? Isso é muito ruim para o país, porque o problema não é punir, eu não acho que tenha, eu não acredito em punição, botar gente na cadeia, o problema não é esse. O problema é que a punição, ela tem um sentido histórico. É o país, a nossa democracia em construção assume que é errado você usar o judiciário para fins políticos, de disputa de poder, e que não se deve usar do judiciário para atacar a democracia, que isso é crime. Ou seja, é isso que é importante. Historicamente, a gente deixar gravado que não se pode usar do sistema de justiça para destruir a democracia, por razões óbvias. Isso que é bom conversar com o Serrano, porque assim, ele não está só no mundo específico do direito, mas ele está no mundo da filosofia, e aí ele cita Adorno, Walter Benjamin, e aí tudo fica mais interessante, né? Eu imagino o que deve ser uma aula desse homem. Um dia eu vou lá assistir uma aula sua, hein, Serrano? Prazer mesmo. Vou entrar de penetra. Vai seu tempo. Olha, o Márcio P. está dizendo aqui, não sei quando a direita vai começar a capturar o discurso de proteção social, mas sinto que ocorrerá em algum momento. Eu acho que está chegando. Acho que o Serrano passa aqui uma serenidade para a gente, que assim, as coisas estão acontecendo, né, Serrano? Eu acho assim, Márcio, eu acho que é possível, sim, uma parte da... Você lembra aquele Cabo Daciolo? Todo mundo dava risada dele, eu achava aquele cara, no fundo, com todo o jeito histriônico dele, mas era um sujeito que tinha mais lucidez no campo deles. Ele propunha uma visão nacionalista, de defesa do interesse nacional, e uma visão de proteção social de extrema-direita. Seria muito mais perigoso, muito mais difícil a gente combater. Porque daí você tem esse espírito autoritário que faz parte da história da sociedade brasileira por conta do escravismo, do racismo, etc. Né? Machismo também, quer dizer, essa estrutura de ódio pela pobreza, né, que a gente tem, de aporofobia. Então, a gente já tem essa radicalidade de direita sempre como uma sombra nossa. Né? Você junta isso com conservadorismo nos costumes e proteção social no campo dos direitos sociais e ainda uma visão nacionalista, esses caras ia ser historicamente, ia ser muito mais difíceis de ser enfrentados, na minha opinião. Pedro Serrano, já vou recebendo aqui o meu próximo convidado, que é o Raimundo Bonfim, queridíssimo. Você está bem, Raimundo? Fala comigo, Raimundo. Tá me ouvindo bem, Raimundo? Tô, Conde, tudo bem? Olá, Pedro, tudo bom? Tudo bem, Raimundo? Vocês são velhos conhecidos também, né? Claro. São velhos conhecidos. Fala, Serrano. Serrano, muito obrigado, viu? Olha, muito bom conversar com você. Logo vou te chamar novamente, mas não tão cedo, para que você possa ensinar o seu netinho a pegar uma tilápia. Você está ensinando a pegar tilápia? Estou ensinando. Ele está na idade já de aprender. Eu acho que esse tipo de contato é bom. E ele tem um probleminha, que ele precisa desenvolver aí a coordenação motora, e pesca para isso é muito bom. O Raimundo é bom de pescaria também, viu? Se precisar. De tilápia também, de tilápia. Obrigado, Serrano. Obrigado, gente. Até logo, então. Muito obrigado.